mostrar os jogos do Campeonato Paulista dessa noite. Aconteceram as duas semifinais que restavam. Em Itaquera jogaram Corinthians e Ferroviária. Olha, a jogada do Cleison, gol marcado pelo Júnior Urso para fazer Corinthians 1-0. O chute do Diogo Matheus desviou no Thiago Santos para o empate da Ferroviária. Como também havia sido 1-1 o primeiro jogo, a decisão foi para os pênaltis. E aí brilhou mais uma vez Cássio, olha, ele defendeu a cobrança do Thiago Santos. E na última cobrança, o Pedrinho bateu no meio do gol, no alto, para classificar o Corinthians para a semifinal do Campeonato Estadual. Olha o que o Antony fez do São Paulo no jogo contra o Ituano. Olha a caneta que ele deu no Peri, no meio das pernas. Aliás, o Antony foi o grande destaque do jogo. Olha, ele rouba essa bola aí no campo de defesa, arranca em velocidade, faz uma pausa ali na entrada da área, vê muito bem o Pablo lá do outro lado, que domina bem, chuta, é travado no rebote. Outro garoto da base do São Paulo, Lisiero, bate para fazer o gol da vitória do São Paulo. São Paulo já havia vencido o primeiro jogo, bate o Ituano mais uma vez e também se classifica para as semifinais do estadual. É a comemoração dos garotos do São Paulo que deram nova vida para o time. E aqui no telão a gente tem os confrontos das semifinais do estadual. Teremos São Paulo e Palmeiras. Esse jogo deve ser no sábado, porque o Palmeiras joga na terça-feira pela Libertadores. No domingo a gente deve ter Corinthians e Santos. Definidas as semifinais, prometem jogos muito bons, os 4 grandes classificados, Renata. Agora, tivemos jogos em outros estaduais também, né, Felipe? Isso mesmo, Renata. Tivemos jogos importantes pelos estaduais espalhados pelo país. Vamos começar pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Internacional e Novo Hamburgo jogaram no Beira-Rio. Cobrança de escanteio na primeira trave para Newton dar a vitória para o Novo Hamburgo. Mas quem se classificou foi o Inter mesmo, que venceu o primeiro jogo por 2-0. Semifinal do Campeonato Baiano, Atlético de Alagoinhas e Bahia. A primeira imagem não é de bola rolando, uma reclamação assintosa do médico do Atlético para cima do árbitro. Detalhe, o nome dele é Joaquim Neto. Além de médico do Atlético, ele também é prefeito de Alagoinhas. Essa não foi legal, não. No contra-ataque, passe do Elber para o gol do Fernandão, Bahia 1-0. Elber faz boa jogada e toca para Shailon. Ele limpa o lance e bate para fazer o segundo. Bahia classificado para a final. Espera agora o vencedor entre Bahia de Feira de Santana e Vitória da Conquista. Campeonato Goiano, Goiás e Aparecidense. Contra-ataque do Goiás. Michael toca para Renatinho fazer 1-0. Washington bateu de fora da área e o Sidão não pegou. A Aparecidense virou o jogo nos acréscimos, nesse pênalti bem cobrado por Alex Henrique. Final, Aparecidense 2, Goiás 1. Apesar da derrota, o Goiás se classificou para as semifinais por ter feito 3-1 na primeira partida. Olha, e pela Libertadores, o Cruzeiro recebeu o Deportivo Lara da Venezuela. Venceu por 2-0 no Mineirão. Só que até o momento a TV Globo não recebeu as imagens com os gols do jogo, Renata. Felipe, pela Copa do Brasil, um único jogo essa noite com uma bonita homenagem ao jornalista Rafael Renzel. Exatamente. Foi no confronto estadual, jogo entre Chapecoense e Criciúma. A gente vai mostrar agora as homenagens ao Rafael Renzel, né, jornalista, sobrevivente do voo da Chapecoense, que caiu em 2016. Ontem morreu vítima de infarto. Aí as belas homenagens lá na Arena Condá. Com bola rolando, Eli Carlos, do meio da rua, bateu para fazer Chapecoense 1-0. O Eduardo cruzou, a zaga tirou mal e o Campanharo fez 2-0. Depois do escanteio, o Sandro diminuiu para o Criciúma, 2-1. O Kaique cruzou na medida para o Bruno Cozendei empatar o jogo, 2-2. Só que nos acréscimos o Eduardo cruzou, o Everaldo cabeceou, o Bruno Grossi defendeu e o Lourenço marcou o gol da vitória da Chapecoense. Chapecoense, então, 3-2, tem o jogo da volta agora em Criciúma. Felipe, também tivemos essa noite um Fla-Flu emocionante no Maracanã. Um jogaço no Maracanã, muito obrigado, muito discutido. E agora a gente vai colocar o que melhor rolou lá no Maracanã, olha. O Flamengo saiu na frente, a gente vai ver o Bruno Henrique ajeitar. Olha a pancada que soltou o René de perna esquerda, acertou o cantinho, belo gol do René para fazer Flamengo 1-0. O Fluminense empatou nesse lance aí, ó. O Everaldo foi ao chão, foi derrubado pelo Léo Duarte. O árbitro, com o auxílio do VAR, marcou pênalti. O Johnny Gonzalez bateu bem para fazer o gol do Fluminense, o gol de empate, 1-1. Depois, nos acréscimos, nesse lance aí, ó, o juiz deu pênalti do Léo Santos no Lucas Silva, garoto do Flamengo. Não usou o VAR, deu pênalti e confirmou.
E aí o Everton Ribeiro bateu com muita categoria para dar a vitória ao Flamengo nos acréscimos, 2-1 sobre o Fluminense. E nesse jogo também algo chamou a atenção, todo mundo muito preocupado com o Abel Braga, técnico do Flamengo. Olha, a gente tem imagens do Abel no finalzinho do jogo, isso ainda foi antes da cobrança do pênalti que a gente acabou de mostrar do Everton Ribeiro, passando mal, sendo auxiliado pelos médicos do Flamengo e sendo levado para o vestiário. Logo depois da cobrança, ele entrou no vestiário. Depois do jogo, ele saiu aí sorrindo, mas de cadeira de rodas, foi levado para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. O Abel teve de ser levado com a ajuda de uma ambulância. E o médico do Flamengo, depois do jogo, o doutor Gustavo Caldeira, falou sobre a situação do Abel. Vamos acompanhar. Tá ótimo, tá muito bem, tá sem dor, tá acordado, orientado. Inclusive pediu, como eu falei há pouco, para passar o recado para a torcida do Flamengo. A gente então vai acompanhar a situação do Abel, tomara que ele esteja bem, né, Renato?